14 horas e 20 minutos. 104.7 www.fmriojaguaribe.com.br. Acesse e curta toda a nossa programação com qualidade HD. Estamos de volta e eu quero reforçar para você aqui aquele comunicado que eu falei no bloco passado, que é sobre o IPTU. A Secretaria de Planejamento e Gestão, através do setor de tributação, informa que o IPTU 2020 encontra-se suspenso em decorrência dessa crise do Covid-19, tá bom? Então, em breve nós traremos mais informações em relação ao IPTU 2020, tá bom, pessoal? E olha só, como eu disse no bloco anterior, estamos aqui recebendo em nosso estúdio a nossa primeira-dama, secretária do Trabalho, Assistência Social, Esporte e Juventude, Ana Patrícia Diógenes. Seja bem-vinda, Ana Patrícia. E também nós estamos recebendo a Nayana Lima, assistente social, e lembrando aos nossos ouvintes que estamos ao vivo, também através das nossas redes sociais, no nosso Instagram, @Prefeitura de Jaguaribe, e também através do nosso Facebook, facebook.com/Prefeitura Jaguaribe. E estamos em cadeia com a 87.9, a Jaguaribe FM. Quero agradecer aí em nome da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, a 87.9, em nome aí do Danilo, tá bom? Então é isso, vamos iniciar. E o tema de hoje é sobre o projeto Alimentação dos Moradores de Rua, e a gente vai falar também sobre outros temas. E eu quero iniciar o bate-papo com a Nayana Lima. Nayana, seja bem-vinda ao programa Informação, certo? Mais uma vez, é sempre um prazer recebê-la. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação dos moradores de rua, porque a gente sabe que os moradores, eu não sei nem se esse nome é o correto, os moradores de rua, as pessoas que, os andarilhos, eles são praticamente invisíveis para a sociedade. A gente praticamente não os vê. Aí a gente pensa que Jaguaribe não tem. Como é que está a situação dos moradores de rua aqui em Jaguaribe? Pode se aproximar um pouquinho do microfone. Bom dia, Dilânio, bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui nesse programa Informação, levando aí para a comunidade tudo que a gente vem fazendo enquanto Prefeitura Municipal. Bom, a gente vai falar aqui hoje sobre uma das atividades que a Secretaria de Assistência Social, a SETAS, vem fazendo no combate à pandemia, né? A gente tem várias estratégias de ações e uma delas a gente optou por ter um olhar especial para as pessoas em situação de moradia de rua, né? Até Dilane perguntando como é a maneira correta de chamar, Isso, né? Exatamente. Tecnicamente é essa, mas é a população que mora nas ruas. Essa população, como você já bem colocou, Dilane, ela acaba sendo invisível. As pessoas não veem e acham que não tem. Aqui na cidade de Jaguaribe, hoje, nós temos 8 pessoas em situação de moradia de rua. Lembrando que algumas dessas pessoas, elas são andarilhos, são pessoas que não são daqui, que vinham passando pela cidade por conta da própria pandemia, não conseguiu seguir sua viagem, né? Uhum. A gente tem, ao longo desses anos que eu venho acompanhando, vários casos desse tipo, e que como tem a BR dentro da cidade, né, as pessoas acabam vindo, pegando carona e tal, e acabam parando por aqui. E são tratadas com a mesma dignidade que os cidadãos jaguaribanos são tratados. Então, nós estamos, a partir do dia 29 de maio, nós iniciamos esse projeto, que ele acontece através do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é responsável pelo acompanhamento dessas pessoas que moram nas ruas. Lembrando que esse acompanhamento já era feito, mas como estratégia de enfrentamento à pandemia, né, por considerar que esse público é uma população que está extremamente exposta, né, por conta das ruas, questões de higiene, enfim, nós criamos um projeto específico para essas pessoas. Então, desde o dia 29, nós estamos fornecendo alimentação, que é café da manhã, almoço e jantar, 7 dias por semana. Então, é de segunda a segunda, nós estamos fazendo esse trabalho com eles. E, nessa perspectiva, nós temos que considerar que precisamos fortalecer a imunidade biológica dessas pessoas através da alimentação. Porque já são fragilizadas, Exatamente. Né? Então, é por isso essa estratégia de fornecer alimentação, fornecer dignidade a essas pessoas, de ter as principais refeições do dia, né? Então, tem sido um trabalho muito gratificante que está sendo executado pelos nossos orientadores sociais, principalmente pelo Diego, que é o educador social do CREAS, né? O orientador social lá do CREAS, juntamente com o acompanhamento de assistentes sociais e psicólogos, que nós estamos trabalhando em parceria com os profissionais da ala Covid, né, da saúde, porque como é uma estratégia de enfrentamento ao Covid, eles estão nos ajudando nesse acompanhamento profissional e no atendimento dessas pessoas de forma mais individualizada.
Você disse que esse projeto, ele já vinha... Assim, essas ações já aconteciam, só que agora estão intensificando devido a essa situação do Covid-19 através desse projeto. Existem recursos? Esse recurso é próprio ou vocês recebem de alguma outra instância? Pronto, nós recebemos do governo federal um recurso bem pequeno que o município poderia escolher para que iria destinar, desde que fosse para as populações mais vulneráveis, né, um recurso bem pequeno, inclusive esse valor é público, o valor é de R$ 7.200, né, então um valor bem pequeno. Então nós nos reunimos com os profissionais que acompanham esse público mais vulnerável, que é a população em situação de moradia de rua, ou crianças e adolescentes que estivessem abrigados. No nosso município hoje nós não temos nenhum caso de criança que está institucionalizada, né, está em abrigo. Então nós optamos pelos moradores de rua para utilizar esse recurso para eles. Então, só que esse valor, obviamente, ele não dá para custear, né, para financiar. Então, a prefeitura topou custear e colocar para frente o projeto. Então, nós temos a perspectiva de, até o final do ano, manter esse trabalho com os moradores de rua, fornecendo alimentação, para que a imunidade deles possa se fortalecer e eles se tornem um pouco mais protegidos. Lembrando que não é só alimentação, nós também fornecemos kit de higiene pessoal, shampoo, sabonete. Nós estruturamos alguns banheiros públicos da cidade para que possam ser referência para eles, né, na questão da higienização. Então, nós fizemos toda essa articulação para dar suporte também à questão da higiene. Lembrando que eles também receberam EPIs, né? Eles receberam máscara, álcool, né? Tudo isso para protegê-los do coronavírus o máximo possível. Ana, falando um pouquinho contigo, a gente sabe que o projeto ele tem uma previsão de permanecer durante 3 meses, mas assim, existe a possibilidade de se estender até o fim do ano ou até mais tempo? De ser algo contínuo? Bom dia, Dilânio. Deixa eu primeiro parabenizar aqui, porque ficou fantástico aqui, viu, Paulinho? Parabéns e bom dia a todos os ouvintes da FM 104.7. Assim, essa questão, esse recurso, ele veio destinado a muito em função da pandemia. A assistência no Brasil, não sei se você se recorda, em fevereiro, antes dessa pandemia estourar aqui, nós estávamos prestes a fechar as portas. Nós fizemos, inclusive, uma passeata aqui no Jaguaribe. E em vários locais do Brasil foi feita. Porque nesse governo Bolsonaro, nós fomos, nesse 1 ano e meio, nós fomos muito massacrados enquanto destinações que antes nós tínhamos, que já eram pequenas, para assistência. Então, ela foi se encolhendo, Quando a pandemia chegou, a saúde só não ia conseguir. Então, assim, qual era a outra secretaria que podia agir diretamente? Querendo ou não, era assistência. Então, começaram a vir alguns recursos e, com relação a este aí, há uma previsão de que venha esses 3 meses. Como a Nayana falou, a gente gosta muito lá de ouvir a parte técnica, ouvir aqueles educadores que estão na ponta, certo? E a gente, enquanto gestor responsável e tudo, a gente tomar as decisões em conjunto. Então, esse recurso, ele não daria para suprir os 3 meses. Mas a gente fez o seguinte compromisso. Vamos fazer o seguinte, não é só a questão da alimentação agora. É a questão dessa pandemia, que alguns não estão levando a sério. Inclusive o Brasil, acho que foi dos poucos países que fez com que a Covid fosse tratada politicamente. Isso está nos atrapalhando demais, porque você tem líderes maiores aí a nível nacional que trata como uma gripezinha e, por exemplo, governadores, prefeitos e outros que tratam com seriedade, mas fica sempre o conflito na cabeça das pessoas a quem seguir. Normalmente você segue o que é mais fácil, o que lhe é conveniente. Então, voltando para isso aí que você nos perguntou, a gente resolveu tratar com muita seriedade aqui, sabe? O prefeito disse o seguinte, são vidas. Então, o nosso compromisso é assumir isso aí, independente de governo federal, manter ou não, por questão de preservar vidas, que essas pessoas não é só a vida delas, é para quem elas vão passando também. Exato.
sabe? Até enquanto o Zeab estiver prefeito, isso será feito, sabe? Ontem a gente estava até falando sobre isso, né? Veio a equipe da epidemiologia aqui no nosso programa e a gente conversou, né? A consciência coletiva, porque não é só o eu, mas também a gente tem que pensar no outro. E assim, aqui no nosso programa a gente faz as perguntas que as pessoas realmente querem ouvir, então não tem como eu não fazer essa pergunta. Você citou aí sobre questões políticas, porque realmente as pessoas politizam assuntos que não tem nada a ver. A gente sabe que o Covid-19, esse assunto, ele é tratado muito politicamente. E assim, as ações aqui da prefeitura, elas são confundidas assim com ações políticas? Quais são as intenções reais da prefeitura aqui do nosso município em relação a isso? São políticas? Edilane, assim, desde que Zé Abner tornou-se prefeito, ele não é político. Uhum. Ele está prefeito, cumprindo a missão. Ele sempre disse isso em todas as reuniões que ele fez com gestores de pastas. Enfim, ele sempre pediu para que a gente tratasse aquele público que a gente estava atendendo como se fosse os filhos da gente, a família da gente. Então, essa premissa aí, essa fala dele, meio que impregnou em todas as pessoas que sempre tiveram muito próximas mesmo a ele, sabe? Então, assim, aqui em Jaguaribe, nós fazemos isso com o único e puro intuito de preservar vidas. Eu acho que se isso fosse... eu fiz até uma postagem uma vez, que a Covid, ela não poderia ser tratada como política. Ela vai chegar ao ponto de atingir pessoas que foram contra mesmo, que não levaram a sério tudo. Inclusive já aconteceu de fato, né? O presidente já aconteceram agora... várias, né? Vários exemplos aí, pessoas que já se desculparam em rede. Eu uso a máscara, vou dar um depoimento aqui, pessoal meu, que eu posso. Eu nunca me separei da minha irmã, Ada Maria, a gente criou filhos juntos, tal. E nós estamos... desde o início, porque ela tem um núcleo dela, que ela tem que frequentar no trabalho, os filhos, e eu sou de risco, por alguns fatores, ela também, tenho filhos também de risco, a gente não se junta desde essa época. E poderia dizer assim, não, mas só final de semana, só a gente, não, é para levar a sério mesmo. Então, assim, voltando à sua pergunta, a gente tem que fazer política no momento certo e com o que é certo. No caso de vida, é irresponsável, eu acho que é irresponsável aquele gestor que está agindo com essa pandemia que é mundial, que alguns ficam... eu já ouvi comentários de dizer até assim, isso é contra o presidente. Gente, a pandemia ela é mundial. Não tem nada a ver com o nosso presidente. Ela é mundial. Então, nós jamais poderemos tratar isso aqui como política. Aqui em Jaguaribe, algumas pessoas resistem a isso, mas é muita essa confusão que está se tornando uma coisa política e não pode. Então, assim, todas as ações, todas as ações que estão sendo feitas em prevenção à Covid aqui, para as pessoas terem... a UPA está se desmanchando, fizeram uma ala no hospital para separar. O que eu vejo de médicos, de enfermeiros, de pessoas da saúde, que eu já ouvi relatos de pessoas chorando até, não foi um médico, foi um enfermeiro, pensando sinceramente que estava com vontade de desistir da profissão, porque enquanto ele estava pondo a vida dele em risco, as pessoas não estavam nem aí, certo? Mas eu sei que aquilo é mais que um desabafo. O Brasil foi o país que mais perdeu enfermeiros. Está aí, está no mundo, tá? Então, assim, eu vejo... Às vezes eu fico triste com alguns comentários que eu vejo, porque todos nós erramos, isso é fato. Quem não faz nada não está se expondo ao erro. Mas quem faz e como se está trabalhando hoje no Jaguaribe, esse pessoal da saúde, endemias, a assistência, pessoal que tem muitas pessoas da CEPLAG,
trabalhando aí arduamente, às vezes de domingo a domingo, dessas barreiras, Demutran, enfim, é tanta gente envolvida. Os canais, como você, aqui, fica o tempo todinho falando, sabe, os canais de comunicação, isso tem que entrar na cabeça da gente. Isso não pode ser levado para o lado político. Não pode se naturalizar. Não exatamente. pode. A morte não, ela não é natural da forma como se está se fazendo. Não são só aquele número crescente. A morte é natural. Quando chega o tempo certo, agora está assim. Nós temos 15 casos aqui. Eu já ouvi gente dizendo, não, mas são sempre pessoas idosas. Mas tu queria que fosse o teu idoso? Porque eu não queria que fosse o meu, não. Como se o idoso não tivesse mais valor. Como se o idoso não tivesse mais valor. Eu não absurdo, queria. né? Eu não queria. Então, é muito grande. Acho que tem que ser levado um pouquinho mais a sério. Esquecer essa coisa de política, tá? Com essa Covid. Acho que as pessoas têm que escutar. Essa máscara, essa higienização, isso aqui que vocês fizeram aqui, esse distanciamento, isso aqui é proporcionar segurança para todos nós. Exatamente. Isso aqui não é brincadeira, né? Não. Realmente a gente tem que levar muito a sério. E continuando... Inclusive, eu queria aqui, até que... depois da pandemia, a assistência social no Brasil todinho, ela passou a ser vista, até pelo próprio governo federal, como uma força muito grande, mesmo ele minimizando o poder dessa pandemia, mas o governo federal tinha que fazer alguma coisa. E veio alguns recursos direcionados especificamente para assistência, para que a gente traçasse planos de ações, certo? E aqui nós juntamos técnico, não foi, Nayana? Uhum. E está iniciando hoje um trabalho em Jaguaribe, que eu queria que a Nayana explicasse um pouquinho. Porque foi dado um seminário de 3 a 4 dias, 3 dias para esse pessoal. Assim, essas pessoas, antes da Nayana falar, essas pessoas estão colocando a vida delas em risco, a partir do momento que elas estão saindo de casa, para salvar de vocês, certo? Dessas famílias mais vulneráveis. Então, a Nayana vai falar que é um outro trabalho que nós estaremos fazendo também a partir de hoje. Né? Assim, pode ficar à vontade. Mais um, né, de tanta coisa que a gente já vem trabalhando nessa pandemia, que algumas a gente já veio aqui, né, compartilhar com a população, Edilene, como a questão da ampliação dos benefícios eventuais, como cesta básica, né, tudo isso a gente veio ampliando nesse período, mas a gente precisou também, enquanto assistência social, se reinventar. A assistência, ela passou por tempos muito sombrios nos últimos 3 anos, né, muito sombrios, em que a gente chegou a pensar, né, Ana, se desesperar e dizer assim, pronto, vamos ter que fechar as portas dessa secretaria, de tão desvalorizada que ela foi diante os líderes maiores deste país. E aí a pandemia veio para mostrar e obrigar, digamos assim, a reconhecer que a assistência social ela é um serviço essencial à população, quanto à saúde, por exemplo, principalmente a população que mais precisa, a população mais pobre, que é a maioria desse país. E que também é a maioria do nosso município. Então, nós reconhecemos que o Covid, essa pandemia, não é só um problema de saúde, mas também se tornou um problema social. Tenho certeza que todo mundo que está escutando a gente conhece alguém que perdeu o emprego por conta da pandemia, que trabalhava informal, né, fazendo bico, vendendo isso, vendendo aquilo, e agora não pode mais. Então, nós que já tínhamos um público grande da assistência, né, que eram as pessoas mais pobres, esse público dobrou de tamanho praticamente, porque pessoas que tinham condições de se manter acabaram perdendo essa possibilidade devido à pandemia, né? Então a assistência social no Brasil inteiro, ela gritou dizendo assim, olha, a população precisa da gente, e aí a gente fez valer, né, esse grito quando nós fizemos uma manifestação na rua no dia 13 de março, acho que todo mundo lembra, e aí poucos dias depois a pandemia ela foi declarada. E nós conseguimos, pela luta dos profissionais da assistência, uma recomposição financeira. Ou seja, os cortes que haviam sido feitos no começo do ano foram recompostos. E aí essa recomposição, a justificativa do governo, foi que era devido à pandemia. Então, a execução, como a gente vai gastar, né, também tem que ser voltado para a pandemia. Então, Adilane, nós, enquanto profissionais da assistência social, nós, assistentes sociais, psicólogos, tivemos que nos reinventar.
como a gente vai atender a população sem poder trabalhar coletivamente? A maioria dos nossos trabalhos eram trabalhos de grupo, né? Como os grupos de idosos, grupos de crianças, que todo mundo que está ouvindo aí conhece, que a gente vem realizando há 8 anos. É uma característica, né, da assistência social. Não é? Exatamente. E aí a gente pensou como atender a população. A gente tem muitos idosos que participam dos nossos grupos, que estão iniciando em um processo depressivo devido ao isolamento social. Muitas crianças que têm uma vivência de violência devido ao isolamento social, isso também está piorando. A gente sabe que a violência doméstica, ela piorou durante a pandemia, né? Então, a gente pensou, a gente precisa atender essas pessoas. Então, a gente criou uma estratégia, né? A assistência social, ela tem a estrutura dela parecida com a saúde, né? No sentido dos postinhos de saúde, do hospital, aquele negócio de atenção primária, atenção secundária. A nossa estrutura é parecida. Então, a gente pensou em nos espelhar no que a saúde faz com os agentes de saúde, né? E através dos nossos orientadores sociais, que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que são os grupos que a gente trabalha, nós vamos atender essas pessoas que não podem mais vir para as atividades. Então, antes a população nos procurava, né, para o serviço. Hoje nós estamos indo ofertar esse serviço. Então, fazer o acompanhamento, nós vamos voltar, retornar a partir de... Na verdade, iniciou quarta-feira da semana passada, né? Só que nós fizemos um processo de capacitação, né? Entrar e trabalhar no social. As pessoas precisam ter uma sensibilidade, uma empatia. E tudo isso a gente trabalhou durante 3 dias com uma equipe muito bacana. E a partir de hoje eles iniciaram esse trabalho em campo, né? E visitando os idosos, as crianças e os adolescentes que faziam parte dos nossos grupos do CRAS. Tanto aqui na sede como nos distritos. Então, essa é uma estratégia do enfrentamento ao Covid, da assistência social. O objetivo é levar a garantia de direitos até a população que não pode mais vir até nós. E esse modelo, ele é próprio de Jaguaribe? Foi instituído aqui em Jaguaribe mesmo, sim, né? Me sinto muito orgulhosa de dizer que fiz parte dessa elaboração, né? Porque nós estamos com um projeto inovador. Né? É um projeto inovador. Inclusive, Bastante. gente, esse projeto, ele é um projeto escrito, ele é público, quem quiser ter acesso pode ter. Ele foi passado pelo Conselho Municipal de Assistência, que é o órgão que fiscaliza as nossas ações, foi aprovado. Nós já enviamos, inclusive, ao governo do estado, né, e fomos muito elogiados pela atitude, porque muitos municípios fecharam as portas. E aqui nós nos reinventamos, né, pelo nosso compromisso com a população, por reconhecer que a situação poderia piorar se nós cruzássemos os braços. Então, nós viemos há 8 anos fazendo um trabalho que não poderia se perder por conta de uma pandemia. Pelo contrário, essa população está precisando ainda mais dos serviços públicos. Então, enquanto assistência social, a gente se reinventou. É uma coisa nova, né? Como vocês já falaram aqui, a pandemia ela é nova para todo mundo, para os governantes, para os trabalhadores, para a população. Ninguém é treinado para viver numa pandemia. Exatamente. Né? Nunca ninguém, tenho certeza que ninguém imaginou um dia passar por isso. Então, a gente se reinventou e está colocando em prática e com certeza vamos fazer ajustes, adaptações, né? Porque estamos aprendendo a trabalhar dentro de uma pandemia. Eu percebo que, assim, eu tenho uma vivência maior com as pessoas da assistência social, né? Porque é as que vêm com mais frequência aqui ao programa. E eu percebo que a assistência social aqui de Jaguaribe, ela é muito comprometida, ela é muito técnica, certo? E os profissionais realmente são altamente capacitados. E eu sei que é difícil você avaliar, porque você faz parte da assistência social, mas a que você atribui todo esse êxito nesses 8 anos de assistência social aqui em nosso município? Olha, Dilane, o comprometimento dos nossos profissionais é sem igual, né, Ana? A gente até comenta... É perceptível. A gente até comenta que a gente tem uma equipe diferenciada, né? E que acho que a gente está ficando mal acostumado, porque o pessoal é tão dedicado que faz tudo, independente, pode ser assistente social, psicólogo, com doutorado, mestrado, o que for. Vestem a Se camisa, for preciso, né? colocar a mão lá na massa, o pessoal vai. Assim como o nosso pessoal, nossos auxiliares de serviços gerais, se for preciso cozinhar, limpar, enfim, o que é necessário, todo mundo faz. E esse é o grande diferencial da assistência social no município de Jaguaribe hoje. Eu acho, inclusive, Edilane, só complementando Pode adaptar aí, do jeito que você quiser aí, que você sentir melhor. só complementando o que a Nayana está dizendo, esse pessoal de Jaguaribe, quando ela fala desse comprometimento, é porque, assim, a assistência, ela nunca teve
bons olhos por gestores, certo? Ela sempre foi relegada no segundo plano, ou terceiro ou quarto. E até eu vou enfatizar isso aqui, quando nós assumimos essa pasta, deu vontade de chorar quando eu fui ao CRAS 2, porque era um espaço menor do que esse aqui, era mais estreito do que esse aqui. Nossa Senhora. Para atender grupos. Você imagina que era para atender grupos, certo? E a gente começou a implantar, porque eu não tenho formação técnica, eu não sou assistente social, eu sempre fui gestora, tá? Mas a gente se rodeia de técnicos. E o grande desafio foi saber utilizar, aplicar aquele dinheiro da forma como os técnicos achavam que teria que ser o correto, e não como eu queria. A minha função ali era de gerir as coisas e fazer juntar. É claro que eu tenho uma característica muito empreendedora e sou uma sonhadora sempre por um mundo melhor. Então, alguns projetos, a gente chamava os técnicos para desenvolver, alguns até diziam assim, isso não vai dar certo. Vai, gente. Então, quando você chega hoje nos profissionais que fazem parte da assistência, desde como a Ana disse, desde aquela pessoa que faz a limpeza, ao psicólogo, ao coordenador, ele tem a mesma voz, ele tem o mesmo comprometimento, certo? E eles às vezes até ficam com raiva quando eles não veem aquele mesmo entusiasmo, ou quando algumas pessoas acham que eles estão fazendo aquilo ali por algum interesse, certo? Eles calma. Então, assim, esse plano de ação aí que vai estar começando hoje, eu queria muito pedir aquela população que sempre foi atendida pela gente, pelos equipamentos, que receba esse pessoal. Eles estão indo aí nas casas de vocês, fazer um diagnóstico. Nós vamos procurar atendê-los da melhor forma que nós pudermos. A gente entende hoje que essa doença, ela não é só uma doença física, certo? Ela mexe muito com o emocional, ela separou pessoas, ela separou famílias, ela trouxe desemprego. A gente conseguiu fazer aqui no Jaguaribe uma cobertura muito grande, que nunca tinha sido feita antes em relação às cestas básicas. Mas por que nunca tinha sido feito antes? Porque nós nunca tínhamos passado por isso. E pela credibilidade que nós temos hoje na assistência, houve muita doação. Porque as pessoas sabiam que se doasse para lá, realmente ia para uma família que iria necessitar daquilo ali. A gente não ia fazer política com aquilo ali. Porque há muito essa confusão, certo? Então, assim, até o último momento que a gente estiver à frente daquela secretaria, eu vejo assim, nós recebemos premiações nacionais, reconhecimentos internacionais do Estado e tudo. Então, assim, tem que ser respeitado. O que é implantado com seriedade, aqueles profissionais, aquelas pessoas que estão ali, elas têm que ser respeitadas, porque elas estão dando o melhor. Então, novamente, esse pessoal que vai receber a visita desses educadores, recebam da melhor forma, sigam as orientações que eles vão passar. E como é uma coisa que a gente está construindo, como a gente fez com todos os outros, toda semana reúne-se o grupo para se analisar, ver o que tem que melhorar, o que tem que ser feito. E aí a gente vai fazer enquanto a gente puder estiver à frente disso aqui. Nayana e Ana, vocês falaram bastante assim sobre a premiação, né? Premiações que a assistência e outras vertentes, outras secretarias aqui do nosso município receberam. Acho que são avais e são afirmações de que realmente o trabalho está sendo bem feito, né? É o reconhecimento. Ana falou bastante sobre ela ser gestora, né? Você disse que não é assistente social, mas é gestora. Eu acho que uma das habilidades assim, que a gente vê muito em você é você detectar um potencial numa pessoa e você delegar uma função e aquela pessoa executar bem. Então, eu acho que essa é uma das características tanto da assistência social na sua gestão, como também na gestão municipal como um todo, certo? E vindo agora para a gestão municipal de forma mais ampla, a gente sabe que Jaguaribe mudou bastante em relação a vários âmbitos, tanto saúde, assistência social. E Jaguaribe está estabilizado, está consolidado. A gente tem agora realmente alicerce, mas o que preocupa realmente a população
é a continuidade desse trabalho. Como esse trabalho vai seguir? Então, me desculpe, Ana, até fazer essas perguntas. Eu sei que você já disse que tem o momento certo de se falar em política, mas, perdão, é inevitável até fazer essa pergunta. Como vai ser? Como é que vocês estão traçando esse planejamento de continuidade de todas essas ações da prefeitura? Em relação política mesmo. Edilane, até isso a pandemia fez. Até isso, a coisa que não acontecia desde 1988, até a questão de eleição, a pandemia conseguiu adiar, certo? Mesmo que seja nesse primeiro momento para novembro, que deverá acontecer, se Deus quiser, o país vai estar mais estabilizado com essa questão da Covid, mas eu penso que a eleição tem que ser o seguinte: nós já tivemos o Brasil, e vamos falar de Jaguaribe. Tantos exemplos do que pode dar certo e do que não pode, que é uma questão muito das pessoas analisarem. Por exemplo, toda gestão Zé Abner, ela foi feita de uma forma que era para ser como se fosse numa empresa privada, ou seja, era para ser eficiente. Só que na empresa privada, se a gente tiver o dinheiro, se você conseguir um empréstimo, você faz do jeito que você quiser, que deu na telha. Ao contrário da pública, ela tem um recurso que vem destinado especificamente para ser usado, digamos, na compra de equipamentos da saúde. Que eu não estou precisando, eu estou dando aqui um exemplo. Certo. Mas o recurso vem para aquilo ali. Eu não posso pegar aquele recurso que vem para a compra de equipamentos e usar no calçamento. Certo? Mas como é que você vai fazer? Por isso que você precisa ter gestores que tenham, primeiro, o que eu acho, ele tem que ter experiência de fazer gestão. Certo? Porque senão ele vai passar grande tempo para aprender aquilo ali. Quando você enfrenta uma campanha política, se você não for muito determinado com aquilo que você pensa, com aquilo que você defende, você acaba cedendo a pressões, certo? Zé Abner foi um homem que nunca cedeu. É tanto que durante muitos e muitos anos dizia que Zé Abner não era político. Realmente ele continua sem ser político. Ele está exercendo o cargo de prefeito de Jaguaribe. E tratou Jaguaribe da forma como ele trataria as empresas dele. Então, assim, eu vejo muitas críticas e vejo que como as pessoas, a grande maioria da população não compreende como é o uso de recurso público, muitas vezes nem o funcionário mesmo que trabalha naquela secretaria ele compreende. Ele só compreende quando ele passa a fazer parte do grupo gestor, que vai mexer mesmo com o dinheiro. Isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o que não pode. Então, assim, aí,